Nessa aula a gente vai descobrir quais são as habilidades essenciais para se tornar um líder verdadeiramente inspirador, né? E como que a gente vai liderar isso daí, né? Bom, meu nome é Robert Fernando, eu sou engenheiro civil e você está no curso de gestão de pessoas e liderança. Bom, primeiro a gente precisa entender que existe sim algumas habilidades essenciais aí para se ter uma liderança saudável. A primeira de tudo, a gente precisa entender que ser líder não é sobre mandar, né? Mas sim sobre influenciar positivamente, né? E a gente já falou isso em outras aulas. O líder ele tem a capacidade de influenciar de forma positiva, mas também negativa. Então tome muito cuidado. Bom, para isso a gente precisa entender que existem algumas habilidades que precisa dominar para você influenciar de forma positiva. A primeira é ter uma comunicação eficiente. Saber ouvir e ser claro na hora de falar é indispensável. Outra coisa que todo bom líder precisa ter é empatia. Precisa entender genuinamente as necessidades e os sentimentos da sua equipe. Claro que precisa, junto disso, também ter inteligência emocional. E aqui eu sempre falo de empatia e inteligência emocional juntos. Por quê? Porque a inteligência emocional é a gente controlar as suas próprias emoções para a gente poder ajudar a equipe a fazer o mesmo. E quando eu falo de empatia, a gente se colocar no lugar deles para entender a necessidade de cada um e entender a necessidade do grupo. Mas é sempre importante lembrar que a necessidade de um único indivíduo não pode sobressair a necessidade de todos os outros, certo? Sabendo disso, a gente vai para a quarta habilidade que é essencial. Todo bom líder precisa ter uma visão estratégica, ele precisa conseguir enxergar claramente tanto os objetivos da empresa a qual ele precisa alcançar, como entender os objetivos de cada colaborador seus. Com isso, você vai conseguir ter a sua equipe, como dizem os mais antigos, na palma da mão. Por último, responsabilidade. O líder precisa entender que todos os erros que acontecem na operação, mesmo aqueles que não são provocados diretamente por ele, faz parte da responsabilidade dele. Assim como ele deve compartilhar as alegrias, na tristeza também. Ele precisa assumir as responsabilidades. Bom, outra coisa que a gente precisa falar. Quando a gente tem um líder que ele lidera pelo exemplo, ele tem uma ferramenta poderosa. As pessoas tendem a valorizar mais aqueles que demonstra tanto conhecimento, habilidade. Então, se você quer ser um líder que tem os seus liderados sobre a sua gestão, que você é o espelho da sua equipe, você precisa entender que aquilo que você pede, você também precisa fazer. Exemplo, se você está pedindo pontualidade da sua equipe, você tem que ser o cara que vai dar o exemplo, o cara que vai chegar no horário, de preferência um pouquinho antes até do horário da jornada para receber os seus liderados, né? Você precisa entender também que você é o cara do suporte. É aquele cara que quando acontecer alguma coisa na operação, a galera vai levantar a mão e você vai ser o primeiro a chegar lá para poder ajudar a resolver, solucionar aquela dificuldade que a sua equipe esteja passando naquele momento. Outra coisa importante, você precisa também desenvolver e praticar, é o reconhecimento do esforço. Nós temos um costume muito ruim de apenas valorizar aquilo que foi finalizado, muitas vezes com eficiência ou com eficácia, né? Mas a gente deixa de valorizar o esforço. Muitas vezes acontece de não atingir o objetivo naquele dia. Talvez por um problema da empresa, por um problema externo, né? E não foi causa do seu colaborador. Mas a gente esquece de olhar para ele e falar, cara, parabéns, você fez o seu melhor na condição que você tinha. Pelo contrário, normalmente a gente tá lá, né? Pô, não bateu a meta. Então, reconheça os esforços. Mesmo aqueles que não atingiram 100% da necessidade da empresa ou da equipe, é importante você reconhecer. Outra coisa que é fundamental, e isso daí, se o líder não tiver, ele perde a mão. Ele precisa ter calma. Ele precisa ter muita calma. Principalmente quando o negócio está pegando fogo. Se você se comportar de forma que demonstra que você é o primeiro a espanar, a sua equipe com certeza não vai ter a confiança de chamar você ou levantar a mão e falar, olha, estamos com um problema.
Outra coisa que a gente precisa desenvolver como um líder é a influência positiva e autoridade. Mas calma, autoridade não é a gente chegar lá gritando e falando você vai fazer porque eu estou mandando. Não. Autoridade é as pessoas entender que você é a figura responsável, a figura que é o suporte deles, né? E essa influência positiva é tudo isso que a gente falou. Se você é uma pessoa que demonstra conhecimento, é uma pessoa que lidera, por exemplo, com certeza a sua equipe vai estar seguindo você também. E como que a gente pode desenvolver essa influência positiva? É coisa simples que você consegue fazer aí. Primeiro, construa uma relação de confiança. Seja transparente, honesto, coerente com as suas ações. Todo mundo gosta de ter alguém ali que a gente fala, pô, esse cara a gente pode confiar. Outro ponto, seja consistente. Cumpra tudo aquilo que você prometeu e demonstre consistência nas suas palavras, nas suas atitudes. Outra coisa assim, essencial, demonstre conhecimento. As pessoas querem que um líder saiba mais do que ele. Então é fundamental que você continue estudando, continue aprendendo. E um detalhe muito importante, além de você conhecer todo o seu ecossistema interno, é fundamental que você descubra o que está acontecendo lá fora, como os nossos concorrentes estão executando, o que o mercado está pedindo. Quando você tem mais informação, é mais fácil e até mais produtivo para você trazer para dentro da sua operação. Outra coisa, dê autonomia para a sua equipe. Eu já vi muito acontecer, tanto no canteiro de obra quanto no escritório, a pessoa falar assim, você é o meu líder, você é o meu responsável pela operação. Só que ele não deixa os liderados e a equipe fazer o trabalho. Simplesmente eles ficam ali em cima, palpitando, muitas vezes de maneira errônea, porque ele quer que faça da maneira que ele quer e não muitas vezes da maneira correta. Então se dê autonomia para o seu liderado executar de uma maneira eficiente, de uma maneira sábia. Lógico que se acontecer alguma coisa, ele vai levantar a mão e vai te falar, preciso de ajuda. Outro ponto importante que você precisa desenvolver, e eu sei que essa daqui acaba doendo um pouquinho, tá? Reconheça o valor de cada um. Eu sei que muitas vezes a gente olha num contexto total, né? A gente, nossa equipe, ela atingiu ou não atingiu os objetivos, tá? Mesmo quando ela atinge, a gente precisa entender que cada um, apesar de ser uma equipe, tem uma parcela. Então eles precisam se sentir realmente pertencente a esse grupo, tá? Eu já vi muitas vezes um grupo de 5 pessoas e uma pessoa achar que ele não estava fazendo nada, porque ele era o primeiro das etapas, né? E é um exemplo muito simples. Nós tínhamos um ajudante muito bom, mas ele sentia que o fato dele ser o cara que só dava o suporte, né, na cabeça dele, de levar as ferramentas, buscar material, ele não era uma parte significante do processo. E pelo contrário, depois de um belo feedback, de uma bela conversa, a gente demonstrou que sem ele ali, os oficiais não conseguiriam executar o serviço da maneira que vinha sendo feito. Então ele é parte sim do processo, é importante que eles tenham ciência disso. Bom, como toda aula, eu peço agora para você, ao término da aula, que você faça uma reflexão. Liste aí as 3 habilidades de liderança que você já domina e as outras 3 que você precisa desenvolver. Pega o seu caderno, escreva aí. É importante você praticar, porque ao término desse curso você vai avaliar como que era o seu rendimento, como que era a sua projeção de liderança no início desse curso e como que ela está agora. Será que evoluiu? Será que você está alçando aí voos maiores, né? É importante que você faça sua listinha. Cria também uma ação imediata que você pode fazer ainda hoje com seus liderados, que demonstre exemplo, né? Que as pessoas vão olhar e falar, eu quero fazer igual esse cara aí porque ele é bom no negócio. E, por fim, pense em uma forma prática de como que você pode aumentar a sua influência de forma positiva, claro, sobre a sua equipe. Tenho certeza que você praticando esses 3 exercícios aí, você vai melhorar mais ainda o seu rendimento. Bom, eu fico por aqui e eu te encontro na nossa próxima aula.